A lenda de Candyman de 2021 chega como uma continuação quase que direta do filme de 1992. Mas se você pensa que se trata apenas de uma continuação, você está muito enganado e eu já vou te explicar o porquê. Na história temos o Anthony e a sua namorada Brianna, que acabaram de se mudar para um apartamento em Cabrini. Sim, a mesma Cabrini onde existiam aquelas torres do projeto habitacional. Na época do filme, aquelas torres foram derrubadas já há 10 anos. E agora o lugar tá lá completamente diferente. O Anthony é um artista plástico e a Brianna é diretora de uma galeria de arte. Casal perfeito, né? Em meio a uma espécie de bloqueio criativo, o Anthony acaba entrando em contato com a lenda de Candyman e ele se aprofunda tanto na história que ele decide trazer ela para sua arte. Mal sabe ele que fazendo isso, ele estaria abrindo uma porta que estava fechada há um bom tempo e trazendo de volta essa lenda que deveria ter permanecido adormecida. E antes de começar a dizer o que eu achei do filme, faça o favor de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque se você tá vendo esse vídeo, quer dizer que você gosta de filmes de terror, e se você gosta de filmes de terror, você está no lugar certo, tá bom? Agora bora lá. Vamos começar então com a conexão que esse filme de 2021 faz com o filme de 92. A história de Candyman ganha continuidade através do Anthony. O Anthony, a princípio, nem conhecia essa lenda de Candyman, até porque eles tinham acabado de se mudar para o apartamento em Cabrini, e a lenda também estava meio que adormecida por ali. No desenvolvimento do filme, o Anthony não vai apenas se aprofundando na história e conhecendo as origens. Ele mesmo vai presenciando as coisas que acontecem quando essa lenda volta ativa, as fatalidades, para ser mais específica. E ele mesmo vai cada vez mais se envolvendo com a história através da arte dele. Não vou entrar muito nesse mérito para não tirar a graça do filme para vocês, mas o próprio trailer mostra que ele passa a trabalhar, a fazer a arte dele em cima da lenda de Candyman. E é aí, inclusive, que entra aquela música da Beyoncé, Say My Name, que é tema do filme, se referindo ao próprio Candyman, já que a lenda diz que a pessoa precisa dizer o nome dele 5 vezes diante de um espelho, e se referindo também ao próprio trabalho de arte do Anthony sobre o Candyman, que passa a ser o nome de Say My Name. Essa pesquisa que o Anthony faz, por causa da arte dele, leva ele a conhecer a história da Helen do primeiro filme. Então, ao longo de todo o filme, vai sendo feito meio que um resumo lá do filme de 1992 e da própria origem do Candyman. Esse resumo quer dizer, então, que você não precisa assistir o de 92 para ver esse? Sim e não. Não é obrigatório você ter visto os 92 para você assistir esse e conseguir entender tudo, mas se você tiver visto os 92, você vai conseguir mergulhar muito mais na história. Muito mais mesmo. É interessante mencionar também a alternativa criativa da diretora Nia da Costa para esse resumo do primeiro filme, para contar. Ao invés dela usar flashbacks, ela usou uma espécie de teatrinho, uma animação. Esse teatrinho conta os momentos mais importantes do primeiro filme, coisas que a gente necessariamente precisaria saber para entender tudo que tá acontecendo nesse. E é nesses momentos de teatrinho que eu acho que quem assistiu o filme de 92 vai mergulhar muito mais nesse, porque você vai ver aquilo ali acontecendo em forma de animação e você automaticamente vai se lembrar daquela cena como ela aconteceu de verdade, vai pescar algumas coisinhas ali do tipo, isso aí não foi exatamente assim que aconteceu não, porque a gente no primeiro filme vê tudo que aconteceu do ângulo da própria Helen, e por mais que nesse mostre tudo o que aconteceu com ela, não é do ângulo dela, é o ângulo de alguém de fora, ângulo de pessoas que ainda achavam que ela poderia estar louca, que a lenda não existia. A história foi contada, a gente sabe como é que é, né? A história que vai sendo passada adiante, as pessoas podem ir mudando alguns detalhes, algumas coisas, então é muito mais interessante a gente conhecer a história do ângulo da própria Helen, que viveu ali tudo aquilo com o Candyman, do que ouvir a história dela de outra pessoa. E é exatamente por isso que eu recomendo muito que você assista o de 92 antes de assistir esse. Agora, sobre o que eu disse no início do vídeo, sobre o filme não ser apenas uma continuação do filme de 92. Afinal de contas, vindo de Jordan Peele, a gente não podia esperar uma simples continuação, né? Aqui, o mito de Candyman é parcialmente modificado. Na verdade, modificado não é nem a palavra certa, e sim ampliado. Em Candyman de 1992, a gente descobre que aquele ser, quanto vivo, ele era um escravo que se envolveu com a filha de um senhorio. Por isso, ele foi espancado e a mão dele foi cortada e foi colocado lá o gancho no lugar. Mas não parou por aí. Eles amarraram ele, colocaram um mel no corpo dele inteiro e deixaram ele ser atacado por abelhas até a morte. E é daí que vem o nome dele de Candyman, que traduzido, uma tradução literal assim, ficaria Homem Doce. Candyman de 2021 respeita essa origem que o filme de 92 conta, mas adiciona várias coisas ao mito. Coisas que eu não posso dizer porque tiraria
tiraria a graça do assunto principal do filme, mas envolve bastante da questão do preconceito racial. Eu acho que é correto, inclusive, dizer que preconceito racial é, inclusive, a chave para a Lenda de Candyman de 2021 e para tudo que acontece no filme. Novamente, se tratando de Jordan Peele, a gente não poderia esperar outra coisa, né? O cara é o brabo quando se trata de misturar terror com crítica social. E eu já digo isso pra te tranquilizar, caso você já esteja pensando, então o filme é tudo voltado pra esse lado de crítica social. Não, você pagou no cinema pra ver um filme de terror e você vai ver um filme de terror. O Jordan consegue inserir a crítica social e passar mensagens fortes nos filmes dele de uma forma muito natural, e aqui não foi diferente. Nesse de 2021, a crítica social, a questão do preconceito racial é sim muito mais abordada do que no filme de 92, mas ainda assim é abordada de uma forma muito natural, de modo que não tire o foco do terror. A questão do preconceito racial só soma ao terror em Candyman. Vai por mim. Claro, ele tem esses momentos com um tom mais dramático, até às vezes com uma pegada mais cult, mas o terror não deixa de estar presente. Ele basicamente separa momentos para cada um desses estilos, vamos chamar assim. Isso pode fazer com que pessoas que querem assistir um filme de terror pipocão não gostem? Muito provavelmente. Mas se você tá ali para apreciar a história, ou melhor, porque você já tem um carinho pela história de Candyman lá pelos filmes, os originais, com certeza você vai gostar desse. Já que eu falei no terror, vamos falar de sangue? Sangue dá e sobra nesse filme de 2021. Mas isso não quer dizer que as cenas de morte sejam mostradas 100% pra gente. O filme mostra muito mais sangue voando, sangue no chão e corpos sem vida do que a cena de morte em si. Isso me incomodou? Lógico, olha a minha cara de quem gosta de ver umas mortes maneiras em filmes de terror. Eu relevei. Isso nos leva diretamente ao fato de que o filme trabalha muito mais o suspense e a tensão do que o gore. Ele quer trabalhar a tensão em você, aquela tensão que vem do você sabe o que o personagem ali na frente não pode fazer, mas você também sabe que ele vai fazer. Então ele faz você pensar, ô infeliz, para de repetir Candyman no espelho, cacete. Tu vai morrer, porra. Aí a pessoa vai lá e fala Candyman 5 vezes na frente do espelho. Aí você começa a ficar tenso pra saber o momento e como que o Candyman vai pegar ela. Porque muitas das vezes não é instantâneo. Ele não precisa pegar a pessoa no exato momento em que ela fala. Ele pode ali esperar o momento mais oportuno. E é aí que o filme cria mais tensão. A gente fica cogitando em que momento que ele vai pegar a pessoa. E às vezes a gente até cogita se a própria pessoa falou mesmo. Porque tem algumas cenas que o filme mostra a pessoa começando a falar Candyman, Candyman. E aí ele corta, passa pra um outro lugar. E a gente acaba não sabendo se a pessoa falou as 5 vezes ou não. E fica aquele suspense. Será que a pessoa falou? Será que ela vai morrer? Será que ele vai vir pegar? Então eu adorei essas cenas. Não poderia deixar de mencionar a linda atuação do Yahya Abdul-Mateen II. Ó, acertei o nome dele. Caraca, me embolei aqui pra falar, mas agora eu acertei. Que interpretou o Anthony. Entregou um personagem ao mesmo tempo confuso, com medo e ainda assim ali comprometido com a sua arte, inspirada na lenda de Candyman. Literalmente um cara com a cabeça atordoada, descobrindo umas coisas muito loucas ali. Ele soube passar isso muito bem pra gente. Eu queria falar mais sobre a Theonia Paris, que o pouco tempo que apareceu também foi maravilhosa, mas infelizmente o papel dela não trouxe a possibilidade dela entregar muito da personagem. Pra ser muito sincera, a personagem dela nem ganha muita importância pra história, a não ser no final. Não que isso tenha feito a história ficar ruim, mas eu gostaria que ela tivesse se envolvido mais na história ali junto com o Anthony, se envolvido mais na própria lenda. O novo Candyman traz continuação e adiciona a história desse clássico vilão do terror, se desenvolvendo de uma forma que a gente mergulha facilmente na história e com certeza vale a pena assistir. Existem alguns pequenos detalhes no roteiro que ficaram ali inverossímeis, mas nada que atrapalhe o filme como um todo, tanto é que eu optei por nem comentar sobre eles. Comenta aqui embaixo se você já viu o filme de 1992 e se você ficou interessado em assistir esse. E quando assistir esse, volta aqui pra me contar o que você achou, hein? Tô te esperando, tá? Beijinhos e até a próxima.